Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que aconteceu em Belo Horizonte, hein? O Grêmio se recuperou depois da eliminação na Copa do Brasil. Claro que é Campeonato Brasileiro, mas colocou seus titulares. O Renato fez algumas mexidas no time, especialmente duas, né? O Michel, porque o Maicon não tá podendo jogar em razão de lesão, no lugar do Rômulo, que jogou muito mal em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E na frente o Diego Tardelli como centroavante no lugar do André. Era tão simples, era tão evidente que mesmo que o Tardelli não quisesse jogar mais de 9 ou jogar de ponta, a avaliação física do Grêmio indicava que ele não tinha mais vitalidade, era tão evidente que o Tardelli tem muito mais futebol, recurso, que ele pode fazer qualquer uma das funções lá na frente, que ele devia ser o titular. Só o Renato não enxergava isso. Bom, escalou ele nesse jogo numa espécie de argumento de que a partir de agora haverá um rodízio, mas eu acho que ele está pensando nos confrontos da Libertadores que acontecerão no mês que vem contra o Flamengo, porque aí ele tem um cara muito mais decisivo, o Tardelli dá mais opção lá na frente, ele não faz apenas o pivô. E também eu acho que o Renato não pode ser tão limitado taticamente, porque ele não é, a ponto de dizer que precisa jogar com centroavante. Ele já jogou num Grêmio com outros modelos. Em 2016 o Luan era falso 9 com o Douglas chegando por trás e o Douglas numa montagem já iniciada pelo Roger, que chegava às vezes como 9 também, o próprio Douglas, porque aí não tinha tanta necessidade de marcação, ou seja, você precisa adaptar o seu time. Não é possível que o Renato só saiba jogar com o centroavante e esse centroavante seja o André. Então o Tardelli está mostrando que deve sim ser titular. O Michel deu uma outra diferença também para o meio. É claro que o Grêmio sente a falta do Maicon, mas o Michel conseguiu dar uma contribuição melhor. O Jean-Pierre e o Matheus Henrique cresceram daí, né? Conseguiram fazer um jogo melhor. E o Everton Cebolinha é o Everton Cebolinha, né? É um atacante que já não está mais no nível do nosso futebol. Ele tem um nível internacional. Tanto que foi o diferencial da seleção brasileira, que não tinha o Neymar na Copa América, no Brasil campeão da Copa América, ele foi o diferencial. E ele é o diferencial do Grêmio quando ele está em campo. Ele não estava em Curitiba. E o que fica é isso também, né? Se o Grêmio resolvesse jogar um pouquinho mais contra o Atlético, poderia perder igual porque o Atlético fez um grande jogo. Mas o que mais incomodou é que o Grêmio sequer tentou jogar futebol. E o que a gente viu em Belo Horizonte foi um passeio. O Grêmio se aproveitou de uma crise institucional que vive o Cruzeiro e não tomou conhecimento, fez o que tinha que fazer. Teve espaço e aproveitou. O David no primeiro tempo, pelo lado esquerdo, não conseguiu achar o Alisson, que é ex-jogador do Cruzeiro, o Rafael Galhardo, que hoje fez um bom jogo. As escapadas pela direita, dali sai um golaço do Tardelli de letra, né? Num pensamento rápido deslocando o Fábio. Depois o Grêmio chega ao segundo gol numa troca de passes, numa puxada de contra-ataque do próprio Alisson, troca de passes com Everton Cebolinha, os dois se entendem muito bem, mais um gol, o Cruzeiro desconta num pênalti que aconteceu, pra mim houve a penalidade, né? O Michel chega ali estabanado e comete o pênalti, aí o Fred desconta, o Paulo Vitor quase pega, e aí no segundo tempo o Rogério Ceni, claro, né, tá pressionado, mesmo que tenha chegado agora, e eu acho que a responsabilidade não tenha que ser jogada para cima dele, mas a gente nunca sabe como é o futebol, né? Mas pelo que eu senti, a torcida tá responsabilizando os atletas e a diretoria, né? Que a gente sabe que no futebol, infelizmente, o entorno entra para dentro de campo. É impossível você blindar o seu elenco, o trabalho de campo, com tudo acontecendo lá fora. E aí os dirigentes que acabaram com o Cruzeiro, estão tentando acabar com o Cruzeiro, né? Não vão acabar, mas que fizeram muita coisa ruim do lado de fora, isso reflete lá dentro. E aí time sem vergonha, jogadores vaiados, jogadores que foram campeões ano passado na Copa do Brasil, com o Thiago Neves. O Henrique foi poupado, né? O Henrique ficou sozinho no segundo tempo ali no meio de campo, porque o Rogério, no desespero, começou a botar o time pra frente. E aí ele chegou a ter Sassá, Fred, Marquinhos, Gabriel, Ezequiel, que entrou bem até, e só o Henrique ali na marcação. Claro que você sofre, corre riscos quando você faz isso. Eu acompanhei o Rogério no São Paulo, ele fazia isso mesmo, ele queria ganhar o jogo, ele botava o time pra frente. Só que a defesa não tinha o Dedé, tinha o garoto Kaká com o Léo, e aí o Grêmio, nos contra-ataques especialmente, matou o jogo. E ainda poderia ter feito mais, né? Porque aí entrou o Luan para ganhar confiança, né? O Renato tá tentando recuperar o Luan conseguiu jogar, o Everton deitou, enfim, poderia ter sido um cenário muito pior. Não sei quais as consequências disso, o Cruzeiro precisa se recuperar rapidamente, precisa resolver
esse problema fora de campo, que não tentar amenizar, tentar blindar um pouco para que a coisa, para que o resultado venha, seja 1-0, seja jogando mal, para dar um pouco mais de tranquilidade. Porque realmente 3-0 e a eliminação na Copa do Brasil no meio da semana e 4-1 em casa para o Grêmio 3 dias depois deixa um ambiente muito pesado. Os jogadores saíram muito abatidos e o Cruzeiro precisa se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro também. A gente sabe como a pressão é grande com um clube grande, quando ele vai entrando nessa situação é difícil sair. Ao Grêmio, uma recuperação da autoestima, uma retomada. Se o Grêmio disputasse o Campeonato Brasileiro com seus titulares, eu não tenho dúvida que estaria lá em cima disputando o título. Não estou dizendo que seria campeão, mas ia disputar, ia chegar lá na frente, lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, não na situação como está em meio de tabela, porque focou na Copa do Brasil, na Libertadores e faz parte. Poderia estar disputando uma final de campeonato, está na semifinal da Libertadores, são estratégias, né, que a gente tem que respeitar. E o Grêmio tem esse período aí até outubro para montar um time para enfrentar o Flamengo, crescer no Campeonato Brasileiro e hoje fez muito bem a sua receita, né? a sua lição de casa, ou melhor, fora de casa. Goleou o Cruzeiro, fez o que precisava fazer e isso acabou propiciando pra gente um grande jogo de futebol, né? Não pro torcedor do Cruzeiro, mas foi um jogo muito movimentado lá e cá e o Grêmio fez uma partida excepcional. O que vocês acharam do jogo aí? Comentem aqui embaixo quem que tem que ser titular aí no Grêmio, o que está acontecendo com o Cruzeiro. São respostas que ficam desse jogo e eu quero a ajuda de vocês para tentar respondê-las. Te inscreve no canal, vamos juntos a 200 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau!